A Segunda Vida, Machado de Assis. Monsenhor Caldas interrompeu a narração do desconhecido. Dá licença, é só um instante. Levantou-se e foi ao interior da casa, chamou o preto velho que o servia e disse-lhe em voz baixa: João, vai ali à estação de Urbanos, fala da minha parte ao comandante e pede-lhe que vinha para cá com 1 ou 2 homens, para livrar-me de um sujeito doido. Anda, vai depressa. E voltando à sala, pronto, disse ele, podemos continuar. Como ia dizendo a vossa referendíssima, morri no dia 20 de março de 1860, às 5h43 da manhã. Tinha então 68 anos de idade. Minha alma voou pelo espaço, até perder a terra de vista, deixando muito abaixo a lua, as estrelas e o sol. Penetrou finalmente no espaço em que não havia mais nada, e era clareado tão somente por uma luz difusa. Continuei a subir, e comecei a ver um pontinho mais luminoso ao longe, muito longe. O ponto cresceu e fez-se sol. Fui por ali dentro sem arder, porque as almas são incombustíveis. A sua pegou fogo alguma vez? Não, senhor. São incombustíveis. Fui subindo, na distância de 40.000 léguas. Ouvi uma deliciosa música e logo que cheguei a 5.000 léguas, desceu um enxame de almas que me levaram num palanquim feito de éter e plumas. Entrei daí a pouco no novo sol, que é o planeta dos virtuosos da terra. Não sou poeta, monsenhor. Não ouso descrever-lhe as magnificências daquela estância divina. Poeta que fosse, não poderia, usando a linguagem humana, transmitir-lhe a emoção da grandeza, do deslumbramento, da felicidade, o êxtase, as melodias, os arrojos de luz e cores, uma coisa indefinível e incompreensível. Só vendo, lá dentro, é que soube que completava mais um milheiro de almas. Tal era o motivo das festas extraordinárias que me fizeram, e que duram 2 séculos, ou, pelas nossas contas, 48 horas. Afinal, concluídas as festas, convidaram-me a tornar à terra para cumprir uma vida nova. Era o privilégio de cada alma que completava um milheiro. Respondi agradecendo e recusando, mas não podia recusar. Era uma lei eterna. A única liberdade que me deram foi a escolha do veículo. Podia nascer príncipe ou condutor de ônibus. Que fazer? Que faria vossa referendíssima no meu lugar? Não posso saber, depende. Tem razão, depende das circunstâncias. Mas imagine que as minhas eram tais que não me davam gosto a tornar cá. Fui vítima da inexperiência, monsenhor. Tive uma velhice ruim. Por essa razão, então lembrou-me que sempre ouvira dizer ao meu pai e outras pessoas mais velhas, quando viam algum rapaz, que me dera aquela idade sabendo o que sei hoje. Lembrou-me isto e declarei que me era indiferente nascer mendigo ou potentado, com a condição de nascer experiente. Não imagina o riso universal com que me ouviram. Jó, que ali preside a província dos pacientes, disse-me que um tal desejo era disparate, mas eu teimei e venci. Daí a pouco escorreguei no espaço, gastei 9 meses a atravessá-lo até cair nos braços de uma ama de leite e chamei-me José Maria. Vossa referendíssima é Romualdo, não é? Sim, senhor, Romualdo de Souza Caldas. Será parente do padre Souza Caldas? Não, senhor. Bom poeta, o padre Caldas. Poesia é um dom. Eu nunca pude compor uma 10ª, mas vamos ao que importa. Conto-lhe primeiro o que me sucedeu, depois vos direi o que desejo de vossa referendíssima. Entretanto, se me permite ir fumando, o senhor Caldas fez um gesto de assentimento, sem perder de vista a bengala que José Maria conservava atravessada sobre as pernas. Este preparou vagarosamente um cigarro. Era um homem de 30 e poucos anos, pálido, com um olhar ora mole e apagado, ora inquieto e centelhante. Apareceu ali, tinha um padre acabado de almoçar e pediu-lhe uma entrevista para negócio grave e urgente. Monsenhor fê-lo entrar e sentar-se no fim de 10 minutos, viu que estava com um lunático. Perdoava-se-lhe a incoerência das ideias ou o assombro das invenções. Pode ser até que lhe servissem de estudo, mas o desconhecido teve um assomo de raiva que meteu medo ao pacato clérigo. Que podiam fazer ele e o preto, ambos os velhos, contra qualquer agressão de um homem forte e louco? Entretanto, esperava o auxílio policial. Monsenhor Caldas desfazia-se em sorrisos e assentimentos de cabeça. Espantava-se com ele, alegrava-se com ele. Política inútil com os loucos, as mulheres e os potentados. José Maria acendeu finalmente o cigarro e continuou.
Renasci em 5 de janeiro de 1861. Não lhe digo nada da nova meninice, porque aí a experiência teve só uma forma instintiva. Mamava pouco, chorava o menos que podia, para não apanhar pancada. Comecei a andar tarde, por medo de cair. Daí me ficou uma tal ou qual fraqueza nas pernas. Correr e rolar, trepar nas árvores, soltar paredões, trocar muros, coisas tão úteis, nada disso fiz, por medo da contusão e sangue. Para falar com franqueza, tive uma infância aborrecida, e a escola não foi o menos. Chamavam-me tolo e moleirão. Realmente, eu vivia fugindo de tudo. Creia que durante esse tempo não escorreguei, mas também não corria nunca. Palavra, foi um tempo de aborrecimento. E comparando as cabeças quebradas de outro tempo com o tédio de hoje, antes as cabeças quebradas. Cresci, fiz-me um rapaz, entrei no período dos amores. Não se assuste, serei casto como a primeira ceia. Vossa reverendíssima sabe o que é uma ceia de rapazes e mulheres? Como quer que saiba? Tinha 19 anos, continuou Zé Maria, e não imagino o espanto dos meus amigos quando me declarei pronto a ir a uma tal ceia. Ninguém esperava tal coisa de um rapaz tão cauteloso que fugia de tudo, dos sonos atrasados, dos sonos excessivos, de andar sozinho a horas mortas, que vivia, por assim dizer, às apalpadelas. Fui à ceia. Era um jardim botânico, obra esplêndida. Comidas, vinhos, luzes, flores, alegria dos rapazes, os olhos das damas e, por cima de tudo, o apetite de 20 anos. Há de crer que não comi nada? A lembrança de 3 indigestões apanhadas 40 anos antes, na primeira vez, fez-me recuar. Menti dizendo que estava indisposto. Uma das damas veio sentar-me à minha direita para curar-me. Outra levantou-se também e veio para a minha esquerda, com o mesmo fim. Você cura de um lado, eu curo do outro, disseram elas. Eram lépidas, frescas, auspiciosas e tinham fama de devorar o coração e a vida dos rapazes. Confesso-lhe que fiquei com medo e retraí-me. Elas fizeram tudo, mas em vão. Vim de lá de manhã apaixonado por ambas, sem nenhuma delas e caindo de fome. Que lhe parece? Concluiu José Maria, pondo as mãos nos joelhos e arqueando os braços para fora. Com efeito, não lhe digo mais nada, Vossa Reverendíssima adivinhará o resto. A minha segunda vida é, assim, uma mocidade expansiva e impetuosa, enfreada por uma experiência virtual e tradicional. Vivo como Eurico, atado ao próprio cadáver. Não há comparação. Não é boa. Como lhe parece que vivo? Sou pouco imaginoso. Suponho que vive assim como um pássaro, batendo as asas e amarrado pelos pés. Justamente. Pouco imaginoso? Oh, achou a fórmula. É isso mesmo. Um pássaro, um grande pássaro batendo as asas assim. José Maria ergueu-se, agitando os braços à maneira de asas. Ao erguer-se, caiu-lhe a bengala no chão. Mas ele não deu por ela. Continuou a agitar os braços, de pé, defronte do padre, e a dizer que era isso mesmo, um pássaro, um grande pássaro, que cada vez que batia os braços nas coxas, levantava os calcanhares, dando ao corpo uma cadência de movimentos, e conservava os pés unidos, para mostrar que os tinha amarrados. O senhor aprovava de cabeça, ao mesmo tempo afiava as orelhas para ver se havia passos na escada. Tudo silêncio, só lhe chegavam os rumores de fora. Carros e carroças que desciam, quitandeiras apregoando legumes e um piano da vizinhança. José Maria sentou-se finalmente, depois de apanhar a bengala, e continuou nesses termos. Um pássaro, um grande pássaro, para ver quanto é feliz a comparação. Basta a aventura que me traz aqui. Um caso de consciência, uma paixão, uma mulher, uma viúva. Dona Clemência tem 26 anos, os olhos que não acabam mais, não digo no tamanho, mas na expressão, e 2 pinceladas de buço, que lhe completam a fisionomia. É filha de um pastor jubilado. Os vestidos ficam-lhe tão bem que às vezes digo-lhe rindo que não enviuvou, senão para andar de luto. Caçoadas, conhecemos-nos há 1 ano, em casa de um fazendeiro de Cantagalo. Saímos namorados um do outro. Já sei o que vai me perguntar. Por que é que não nos casamos, sendo ambos livres? Sim, senhor. Mas, homens de Deus, essa é justamente a matéria da minha aventura. Somos livres, gostamos um do outro e não nos casamos. Tal é a situação tenebrosa que venho expor a Vossa Reverendíssima, é que a sua teologia, ou quer que seja, explicará, se puder. Voltamos para a corte namorados.
Clemência morava com o velho pai e um irmão empregado no comércio. Relacionei-me com ambos e comecei a frequentar a casa em mata-cavalos. Olhos, apertos de mãos, palavras soltas, outras ligadas, uma frase, duas frases. Estávamos amados e confessados. Uma noite, no patamar da escada, trocamos o primeiro beijo. Perdoe essas coisas, monsenhor. Faça de conta que está me ouvindo de confissão. Nem eu lhe digo isso, senão para acrescentar que saí dali tonto, desarado com a imagem de Clemência na cabeça e o sabor do beijo na boca. Errei cerca de 2 horas planejando uma vida única. Determinei pedir-lhe a mão no fim de semana e casar daí um mês. Cheguei às derradeiras minúcias. Cheguei a redigir e ornar de cabeça as cartas de participação. Entrei em casa depois de meia-noite e toda essa fantasmagoria voou como as mutações à vista nas antigas peças de teatro. Venha-se adivinho como. Não alcanço. Considerei no momento de despir o colete que o amor podia acabar depressa. Tem-se visto algumas vezes, ao descalçar as botas, lembrou-me coisa pior. Podia ficar o fastio. Concluí o toalete de dormir, acendi o cigarro e, reclinado no canapé, pensei que o costume, a convivência, podia salvar tudo. Mas logo depois adverti as 2 índoles podiam ser incompatíveis e que fazer com 2 índoles incompatíveis e inseparáveis. Mas enfim, dei de barato tudo isso, porque a paixão era grande, violenta. Considerei-me casado, com uma linda criancinha. 1, 2, 6, 8, podiam vir 8, podiam vir 10, algumas aleijadas. Também podia vir uma crise, 2 crises, falta de dinheiro, penúria, doenças. Podia vir alguma dessas afeições espúrias que perturbam a paz doméstica. Considerei tudo e concluí que o melhor era não casar. E que não lhe posso contar é o meu desespero. Faltam-me expressões para limitar o que padeci nessa noite. Deixe-me fumar o cigarro? Não esperou a resposta. Fez o cigarro e acendeu. O senhor não podia deixar de admirar-lhe a bela cabeça no meio do desalinho próprio do estado. Ao mesmo tempo, notou que ele falava em termos polidos, e que, apesar dos rompantes mórbidos, tinha maneiras que quem diabo podia ser esse homem? José Maria continuou a história dizendo que deixou de ir à casa de Clemência durante 6 dias, mas não resistiu às cartas e às lágrimas. No fim de uma semana, correu para lá e confessou-lhe tudo, tudo. Ela ouviu com muito interesse e quis saber o que era preciso para acabar com tantas cismas, que provas de amor queria que ela lhe desse. A resposta de José Maria foi uma pergunta. Está disposta a fazer-me um grande sacrifício? Disse-lhe eu. Clemência jurou que sim. Pois bem, rompa com tudo. Família e sociedade. Venha morar comigo. Casamo-nos depois desse noviciado. Compreendo que vossa referendíssima arregale os olhos. Os dela encheram-se de lágrimas, mas apesar de humilhada, aceitou tudo. Vamos, confesse que eu sou um monstro. Não, senhor. Como não? Sou um monstro. Clemência veio para minha casa e não imagina as festas com que a recebi. Deixo tudo, disse-me ela. Você é para mim o universo. Eu beijei-lhe os pés, beijei-lhe as tacões dos sapatos. Não imagino meu contentamento. No dia seguinte, recebi uma carta tarjada de preto. Era a notícia da morte de um tio meu, em Santana do Livramento, deixando-me 20.000 contos. Fiquei fulminado. Entendo, disse a Clemência. Você sacrificou tudo porque tinha notícia da herança. Dessa vez, Clemência não chorou. Pegou em si e saiu. Fui atrás dela, envergonhado. Perdi-lhe perdão. Ela resistiu. 1 dia, 2 dias, 3 dias, foi tudo vão. Clemência não cedia nada, não falava sequer. Então declarei-lhe que me mataria. Comprei um revólver, fui ter com ela e apresentei-lhe. É este. O senhor Carlos empalideceu. José Maria mostrou-lhe o revólver. Durante alguns segundos, tornou a metê-lo na algibeira e continuou. Cheguei a dar um tiro. Ela, assustada, desarmou-me e perdoou-me. Ajustamos para precipitar o casamento. Pela minha parte, impus uma condição. Doar os 20.000 contos à Biblioteca Nacional. Clemência atirou-se em meus braços e aprovou-me com um beijo. Dei os 20.000 contos. Há de ter lido nos jornais. 3 semanas depois, casamos-nos. Vossa Referendíssima respira como quem chega ao fim. Qual? Agora que chegamos ao trágico. O que posso fazer é abreviar umas particularidades e suprimir outras. Restrinjo-me à Clemência. Não lhe falo de outras emoções truncadas, que são todas as minhas, absortos de prazer, planos que se esgarçam no ar.
nem nas ilusões de saia rota, nem do tal passo, plás, 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 e de um salto, José Maria ficou outra vez de pé, agitando os braços e dando ao corpo uma cadência. Monsenhor Caldas começou a suar frio. No fim de alguns segundos, José Maria parou, sentou-se e reatou a narração. Agora mais difusa, mais derramada, evidentemente mais delirante. Contava os sustos em que vivia, desgostos, desconfianças. Não podia comer o figo azentados como outrora. O receio do bicho diminuía-lhe o sabor. Não cria nas caras alegres da gente que ia pela rua preocupações, desejos, ódios, tristezas, outras coisas iam dissimuladas por umas 3/4 partes delas. Via ter meu filho cego, ou surdo-mudo, um tuberculoso, assassino, etc. Não conseguia dar um jantar que não ficasse triste logo depois da sopa, pela ideia de que uma palavra sua, um gesto da mulher, ou qualquer fala do serviço, podia sugerir o epigrama digestivo na rua debaixo de um lampião. A experiência dera o terror de ser empulhado. Confessava ao padre que realmente não tinha até agora logrado nada. Ao contrário, perdera até porque fora levado ao sangue. Ia contar-lhe o caso do sangue. Na véspera, deitara-se cedo e sonhou. Como quem pensa o padre que ele sonhou? Não atino. Sonhei que o diabo lia meu evangelho, chegando ao ponto em que Jesus fala dos lírios do campo. O diabo colheu alguns e deu uns. Toma, disse-me ele, são os lírios da Escritura. Segundo ouviste nesse Salomão em toda a pompa, pode ombrear com eles Salomão e a sapiência. E sabes o que são esses lírios, José? São os teus 20 anos. Fitei-os encantado. Eram lindos como não imagina. O diabo pegou eles, cheirou-os e disse-me que os cheirasse também. Não lhe digo nada. No momento de os chegar ao nariz, vi sair de dentro um réptil fedorento e torpe. Dei um grito e arrojei para longe as flores. Então o diabo, escancarando uma formidável gargalhada, José, são os teus 20 anos. Era uma gargalhada assim, kkkkkk. José Maria ria à solta, ria de um modo estridente e diabólico. De repente, parou, levantou-se e contou que tão depressa abriu os olhos como viu a mulher diante dele aflita e desgrenhada. Os olhos de Clemência eram doces, mas ele disse-lhe que os olhos doces também faziam mal. Ela arrojou-se-lhe aos pés. Neste ponto, a fisionomia de José Maria estava tão transtornada que o padre, também de pé, começou a recuar, trêmulo e pálido. Não, miserável, não, tu não me fugirás, bradava José Maria investido para ele. Tinha os olhos esbugalhados, as têmporas latejantes. O padre recuando pela escada acima, ouviu-se um rumor de espadas e de pés. Fim. E aí, gostou? Então siga, comente, compartilha e até o próximo livro.